Muito legal o nosso tema de hoje, as primeiras damas, algumas que mais se destacaram, que tem alguma história para o Augusto contar pra gente. Mas antes de entrar no nome a nome, vamos exibir a foto delas aqui no telão, Augusto. Qual é a função de uma primeira-dama, se é que ela tem? Porque ela entra ali no cargo, bem entre aspas, que não é um cargo, é por acaso, porque o marido virou presidente, ninguém a elegeu. A primeira-dama não existe. A Constituição, ela tem, anotei aqui para dar o número exato. A Constituição brasileira tem 64.488 palavras. Se você somar os penduricalhos, aí você passa de 100 mil. Não aparece uma única vez a expressão primeira-dama. É a mulher do presidente, casada com o presidente. Como não existe o primeiro cavalheiro, se a Dilma não fosse desquitada, Sheila, teria que ter o primeiro cavalheiro, isso é meio ridículo. É mesmo. Na Primeira República não existia isso, porque seria um contrassenso, a mulher não votava. Aí você ia chamar de primeira-dama alguém que não tinha o direito de eleger. Imagina. Né, o homem. Nem se imaginava uma mulher na presidência. Não podia ser. Ela teve direito a voto em 1933. Só que o Getúlio Vargas, que foi o presidente que introduziu, assinou o decreto segundo o qual a mulher poderia votar, né, o ato constitucional. Ele não fez eleição até 1945. Um ditador, aquela da boca para fora, podia votar, né? mas ninguém votava. Então, na verdade, a mulher vota no Brasil a partir de 45. A primeira senadora, já no fim do século, que foi a Eunice Miquiles, do Amazonas, quando ela chegou ao Senado, ela descobriu que não tinha banheiro feminino. Nossa, olha que ponto, hein? Realmente eram bem excluídos, Então, como se fala muito na primeira-dama, hoje é bom lembrar que isso é uma invencionice americana que é seguida na França e no Brasil. Só esse título inventado? Só. Nem nos outros países que também tem presidentes, tem a primeira-dama? Não tem, é a mulher do presidente. A minha mãe, quando ela era mulher do prefeito, tinha horror a essa expressão primeira-dama. E dizia todas as damas são iguais. Resumia o argumento, dizia, quanto primeira-dama, o meu marido se elegeu. Parece que você é mais especial que as outras mulheres. Também. Dá essa sensação, é a primeira. Ela é casada com alguém que se elegeu prefeito. Ela não tinha direito a nada fora do essencial. Conversa com o marido e diz o que pensa. E segundo Ulisses Guimarães, eu não sei se eu contei aqui na nossa última conversa, diz que o problema, no bom sentido, é a mulher do político. Ele falou, eu chego em casa de madrugada, depois de fazer uma série de comícios, aí numa campanha municipal, percorro vários comícios, chego em casa, entro ali sorrateiramente para não acordar a Mora, a mulher dele. Mas não tem jeito, ela vai falar assim, com quem você estava? Onde você estava? Tal lugar. Com quem? Ele falou, eu vou dar o nome, ela vai me dar uma resposta parecida com a seguinte. Aquele que diz que você está muito velho? Ou aquele que você diz que é ladrão? Nossa. Então é difícil. É difícil. Mesmo. Agora, a mulher, ela já foi no Brasil um anteparo aí que evitava quaisquer exageros ou imoralidade, sobretudo, era do marido, era uma barreira moral. Hoje é parceira, né? Sempre parceira. De uns tempos para cá, no governo do PT, por exemplo, vira parceira no pior sentido. Podia chamar de comparsa. Combina Quando mais. não coloca a culpa na mulher, né? Como a gente vê o nosso presidente que já fez isso com Exato. a ex, a Marisa Letícia. As mulheres da República Velha, você conhece muito pouco da vida delas. Eram donas de casa no melhor sentido ali da palavra, não faziam política, davam palpite. Quando as mulheres começaram a votar, ficou mais evidente a participação das mulheres com palpites, ideias
sugestões. Públicas. Então fala-se que quem fechou o cassino no Brasil foi durante o governo Dutra, nos anos entre 1945 e 50, acho que foi em 47. Fecharam os cassinos. Era a obra da dona Carmela Dutra, que era viúva quando se casou com o general Dutra. Sério? E que era conhecida como Dona Santinha. Toda noite ela recebia no palácio do presidente bispos, padres, cardeais, e ficavam conversando. E eles pediam o tempo todo, precisa fechar cassino. Precisa fechar cassino, se ela precisa ajudar a gente e tal. Ela deve ter falado tanto pro marido, mas eu vou fechar esse negócio aí. Nossa, Você para de falar. Essa que foi a primeira dama do país, está aqui na tela, Mariana? A primeira. Não. essa é a Carmelita, a Carmela Dona Dutra, tá. Santinha. A Dona Santinha. Depois da Dona Santinha, aliás, depois da Dona Santinha, com a volta do Getúlio à presidência, aí passou a existir o trabalho da chamada primeira-dama, que era um trabalho social. Foi já em 1942, foi criada, portanto, foi no governo Dutra. Sim, foi criada a Legião Brasileira de Assistência, que tinha como objetivo para prestar assistência às famílias dos pracinhas que iam lutar na Segunda Guerra Mundial. Nasceu para isso. Então, em 42, nós temos o Getúlio, a dona Darcy Vargas, que é como se pronuncia, Darcy. escreve Darcy. Dona Darcy Vargas foi ela. a primeira mulher a desenvolver um trabalho social e passou a ser chamada de primeira-dama. Ela que inaugurou o nome. Ela começou o trabalho, porque era um trabalho específico para as famílias dos pracinhas. Depois isso foi se estendendo e criando programas sociais, como, por exemplo, a Casa do Pequeno Jornaleiro. Foi ela que criou também nos anos 40. O que era, você sabe? Ela começou porque os jornais eram vendidos na rua por garotos. É mesmo. Então começou como um projeto de formação, né, de aperfeiçoamento da legal. formação deles, e ficou também muito popular porque foi estendendo isso aí e virou uma instituição mais abrangente e tal. A Darcy Vargas, mas elas eram bem contidas. Discretas, assim? Bem discretas, bem discretas. Ai. E ela foi muito criticada, a Darcy Vargas, quando ela foi para Paris com a filha, a Alzirinha, porque era um exagero. Que é isso, tem que cuidar da casa, aí já era demais, né? Num país que continua machista, imagina, naquela época e tal. Imagine hoje o que diriam, né? Nossa! Ir para Paris agora virou rotina. Gente. Depois da Darcy Vargas... Quem vem? A Darcy Vargas foi no Estado Novo. No Estado Novo também não existia. Enquanto Getúlio ficou os 15 anos no poder, não existia a primeira-dama com esse nome, que não consta da Constituição, de nenhuma. Veio Dutra, o Getúlio voltou, e aí sim a Darcy Vargas foi ampliando esse trabalho social, com discrição. Depois da morte do Juscelino, você teve a mulher do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, Sara Kubitschek. Sara? Essa era mais discreta ainda, porque ela teve uma vida tumultuada, a vida conjugal bastante tumultuada com o Juscelino. Por quê? Traição? Porque o Juscelino era o chamado mulherengo, né? E ele teve um caso de amor mais intenso com uma mulher que nasceu em Castro, no Paraná, que se chamava... Ela nasceu em 1903 e morreu em 2006, com 103 anos, nos Estados Unidos. Nossa. Ela era linda. Que interessante. Aimée
Sotomayor de Sá. Depois ela era casada, isso sempre acontece, né? Casada com um deputado, não. Essa amante? A do Getúlio Vargas. Estou me enrolando aqui. Porque Não, porque é o Leio complicado Juscelino, que é organizar Pô, isso. mas mais de um século de essa é a história. Inê do Getúlio Vargas. Tá. Ele se referia a ela como a bem-amada nos diários. E quando ele encontrara, ele põe uma palavra só assim, hoje, golfe. Hoje? Golfe. Só, não tinha nada a ver com golfe. Ele disputou essa mulher com o Chateaubriand, Olha, tava com que tudo. era o Roberto Marinho da época, o Assis Chateaubriand. Daí a briga entre o Império dos Associados, que era a Globo da época, com o Getúlio. Era por uma mulher, que era casada com o chefe de gabinete do Getúlio, Luiz Simões Lopes. Acabou se separando, se casou com um milionário americano e foi considerada nos anos 40, já morando... 40 não, nos anos 50, morando já na Europa, foi considerada a terceira mulher mais elegante do mundo. Uau! Na época, depois Será que você que lembra? não foi Antes? princesa da rainha da Inglaterra, princesa, né? A rainha da Inglaterra não se casou com o rei da Inglaterra, se casou e não pôde continuar na linha da sucessão, foi aquele rei inglês que teve de renunciar. O irmão assumiu porque ela era plebeia. Essa era a mais elegante. A segunda eu não me lembro qual, e ela era a terceira. Que Belíssima. título Darcy legal. Vargas. Belíssima, essa mulher. Uau! Em seguida é que veio, então já começamos com uma segunda dama. Segunda dama, é. Tinha a oficial. Ai, e a ai, ai, oficial. ai, ai. Com o Juscelino é que foi a Que chato, hein? Maria Lúcia Pedroso. Ah, essa que você contou agora, então, era amante de Vargas, é isso? A Aimee Sotomayor de Sá. Pois, hein? Entendi. Ela foi amante do Vargas e foi disputada, como eu disse, pelo Assis Chateaubriand. O Juscelino teve um longo caso, enquanto construía a Brasília, começou, com a Maria Lúcia Pedroso, que era mulher do deputado José Pedroso, que era do PSD, partido dele. E era uma paixão mesmo, que foi até o fim da vida. Ele se referia a ela nos diários dele, ele escreveu 338 vezes o nome dela nos diários, mas com codinome. Os Como que codinomes eram Espanhol, Constantino e Audiência. Audiência é boa. Audiência. Que malandrinho, Hoje, hein? Audiência. Hoje é o dia. Parece o codinome da Odebrecht. Isso daí naquele Brasil era praxe. Audiência. Mas elas eram discretíssimas. Isso aí só foi contado depois da saída deles. Depois do encerramento do governo. Era meio que tabu. Como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a devassar a vida do presidente mais recentemente, né? O Kennedy. Não recentemente, para mim. Para vocês que são muito jovens, não. Com o Lula, então, tivemos 3, né? Que é isso? Estamos na terceira, porque Quem foi? além da Dona Marisa, nós tivemos a mais discreta, que era a Rosemary Noronha, Essa ficou conhecida. que passou a entrar nas viagens presidenciais, porque o Lula, a Dona Marisa ficou mais chique e só ia no circuito Elizabeth Arden, né? Queria ir para a Inglaterra, França, Estados Unidos. Ao saber disso, a Segunda dama. segunda dama aproveitou todas as viagens para a África e para Portugal. Ela ia no avião como clandestina. Não podia sair no diário oficial, porque é ilegal. E é ilegal não constar do diário oficial, mas não podia porque a Dona Marisa conferia. A comitiva tem que sair todos os nomes.
E o dela não aparecia. Ela era chefe da Secretaria da Presidência da República aqui em São Paulo. Tinha contato direto com ele, assim? Ele vinha para cá e ficava mais lá do que em qualquer outro lugar. E tinha muito contato nas viagens, né? Ela discretamente saía da última poltrona do avião e ia para os aposentos presidenciais. Trocar ideias. Ah, claro, claro. Então, 3, o Lula, Marisa, A segunda-dama Rosemary. segunda-dama Rosemary, e agora temos a Finíssima Jane. Flor agora, que tem uma postura super chique também, hein? Seguindo o nosso roteiro, vou ser bem rápido, senão eu tomo o tempo todo de vocês. Vamos Mas o cortando. tempo é todo seu, nosso. Eloá Quadros, só segurar o Jânio por 7 meses, que já fez um bom trabalho. Eloá. Olha a Eloá aqui. Quadros. Ela é discretíssima mesmo. É. Maria Tereza Goulart era uma garota lindíssima que o Jango, João Goulart, disse a ela quando tinha 17 Olha anos. ela, que bonita. E ele conheceu, ela foi Bonita capa mesmo. de várias revistas, Ah, é? muito bonita. Ela se vestia com o Denner, que era o grande costureiro da época, e tal, e era uma menina. É, Lembrando a Se Paula casou com o Jango, que é o vice que assumiu no lugar do Jânio, e ela foi vítima da boataria espalhada pela CIA, segundo a qual ela era amante do piloto do Jango. Nunca ela teve nenhum caso amoroso, nunca. E o Jango morreu literalmente nos braços dela no exílio. Eu Olha. escrevi sobre ela, foi a mais bela e a mais perseguida e injustiçada das mulheres dos presidentes. Quem mais tem? Maria Tereza Goulart. Yolanda Costa e Silva. Ela jogava baralho e o Maluf pagava as contas. Sério? Ela é que botou o Maluf na vida pública como presidente aí de um desses Foi? bancos estatais e aproximou o marido que o nomeou Marechal, Arthur da Costa e Silva. O Castelo Branco era viúvo. Dulce Figueiredo. A Dulce Figueiredo, ela gostava de pegar o avião presidencial para dançar com Omar Sharif. Ah, sério? Ver aquele filme. Olha ela, cara de festeira mesmo. Ela olha. saía de Brasília dançar no Cara de festeira. Que festeira. bonitona. O Figueiredo ficou ainda mais irritado com os jornalistas, porque ele dizia que quando ele deixou a presidência, os jornalistas iam vê-lo com um fotógrafo num sítio que ele tinha na Serra Fluminense, só para fotografar ela de maiô. Não era Nossa. bem isso. Mas olha que bem cuidada, vaidosona, né? Super bonita. Rosane dos Figueiredo. Rosane Collor. Rosane Collor era de Daí Canapi. a gente conheceu bem, né? Canapi, no interiorzão lá de Alagoas. Quietinha. De repente vira a primeira-dama, eles brigavam pra burro. Sério? E uma vez aparecia, depois de uma briga, eles perderam. O Collor perdeu a aliança. Ih, E aí os jornalistas perdemos, eu estava nessa aí, um tempão tentando saber que recado era aquele, quando não. Perdeu mesmo. Na briga, perdeu. Ali estava no jardim, depois acharam. por onde será que anda ela, né? Fazia tempo que eu não vi uma foto da Rosane. Ela está casada e mora em Alagoas. Eu vi uma matéria que ela tá sendo bem fitness agora. Ah, é? É. Da Marisa eu falei, Michele Bolsonaro. Sabe um pouco aí, Fred, pra gente ver quem mais? A Ruth Michele- Cardoso. Ruth Dona Cardoso. Ruth, da Ruth FHC. Cardoso é o seguinte, foi a primeira mulher que chegou a Brasília com atividade própria. Socióloga? Meu Deus. O que é a Dona Ruth? produção- Professora também? Não, vou pedir para a produção. Espera aí, já localizar. estou procurando aqui. Ela era Ela tinha o Instituto branco. Ruth Cardoso. Antropóloga. antropóloga. Isso. Ela era uma grande antropóloga, e veja como é o Brasil tratando as mulheres, né? Chama de primeira-dama, mas o Fernando Henrique, depois de eleito, disse o seguinte, perguntaram, onde é que você vai agora? Ele falou, eu vou para um congresso na Rússia.
porque a Ruth vai ser conferencista também. E os jornalistas acharam que era piada dele, tentando disfarçar Que ele ia os acompanhar. objetivos da viagem. Ele falou, vou acompanhá-la. É. Eles não sabiam que ela era uma das você acabou de falar, profissão Antropólogas. mais respeitadas do mundo. Ah, De uma humildade impressionante que fez o primeiro programa social de verdade, né, que exigia a comunidade solidária. Como é que era a comunidade, o programa Comunidade Solidária, uma coisa desse tipo, exigia que os inscritos tivessem o filho na escola, que buscasse uma profissão, era para reduzir. Era como Comunidade foi o início do Bolsa Família, né? A ideia, Foi. mas tinha um monte de Comunidade exigências, né? É isso aí. comunidade É solidária. a origem do Bolsa, Bolsa Família, Família. com mais exigências. Isso. Porque você mede o E sucesso teve o de um Cristóvão programa Buarque, social né? Que fez. pela ali. redução do número de pessoas. Porta de Aqui é pelo saída. aumento. Porque, como dizia o Reagan, né, o grande programa social é emprego. Emprego. Então tem que sair do programa. Aqui o Bolsa Família aumenta. Isso. E o Bolsa Mas a Família ideia original dele, ele exigia a criança na escola, curso de capacitação. E que procurasse emprego, era para que a pessoa se tornasse um ser humano Digno. no sentido real da palavra. O Bolsa Família proíbe a pessoa de sonhar. De Eles trabalhar. não sabem que existe uma cidade chamada Nova York, por exemplo, que vale a pena conhecer. Não sabe o que se passa no exterior, né? Eles vivem, o pessoal do Bolsa Família vive para sobreviver até o dia seguinte. Essa é a vida. Não sonham e é o maior programa social, programa oficial de compra de votos do mundo. Do mundo. Depois, a Michele Bolsonaro não é discreta, mas foi a primeira a discursar na posse. Ah, é mesmo. Lembra que ele passa o microfone? Na pra posse, mas foi bem mais discreta que a Janja Lula da Silva. Mas ela Pelo discursou em E Libras. acha que primeira-dama é emprego. Não é. Não é. Então, o que está acontecendo hoje é uma completa deformação do De repente ela decidiu chamado que ela posto. tem um cargo. Ela acha que merece uma sala. É, gabinete. A Marisa Letícia usava a sala dela só para ficar perto do marido e entrava sem bater na porta e dizia: Lula, temos de ir para tá na hora de ir para casa, tal. E eles iam. Ela não, ela quer tem um gabinete, tem gente lá Assessores. trabalhando e agora viaja antes Imagina. do marido para passear durante uma semana às custas dos pagadores de impostos. Então eu acho que a primeira-dama tem que fazer o que fez o primeiro cavalheiro da Margaret Thatcher. O marido dela, o senhor Thatcher, ele fazia, Mr. Thatcher, era um homem culto, inteligente, bom político e não falava, não dava entrevistas, acompanhava a mulher quando necessário, conversava com o meio mundo e ela deu uma declaração belíssima sobre ele, porque perguntaram o que ele fazia, qual foi o papel do seu marido. Ele falou, olha aqui, ele era um sábio que deu a seguinte demonstração de amor. Ele transmitia tudo que ele sabia, e não era pouco, só para mim. É esse o papel da mulher do presidente. Converse à vontade, mas converse em casa dando conselhos, não se meta em política. Como esposa, né? E não como uma Eu profissional. me lembro da minha mãe falando para o meu pai o seguinte, que é um conselho político correto. Olha, eu sei que aliança com adversário é uma coisa comum em política, porque aliança só se faz com alguém que é adversário. É. Aliança, um acordo. Aham. Acordo. Aliança, se já é aliado, Pronto. então o acordo é com o adversário. Então eu entendo que você se reaproxime
de alguém que já foi adversário. Agora, cuidado com o alvo da reaproximação, porque o cara que brigou com o vizinho por você Vai lembrar. não vai se reaproximar do vizinho com essa facilidade, não. E você provocou a briga. E meu pai não gostava de ouvir isso. Que bacana esse olhar. E esse é um bom conselho. E é verdadeiro. E uma coisa que eu gostei muito de ouvir você falar no Oeste Sem Filtro, você acha isso? Explica direito pra gente, assim, que um bom político, vamos dizer, o ideal seria ele passar pelos passos, né? Vereador, deputado, senador, a prefeitura lá atrás, até chegar, né? Porque o Lula se orgulha de falar que não teve estudo, né? Mais uma vez ele repetiu o problema do Lula, se ele fosse uma vítima, né, das disfunções sociais do Brasil, tudo bem. Ele se orgulha da própria ignorância. Ele se orgulha. Eu não estudei, disse ao Flávio Rangel numa entrevista, porque eu tinha preguiça. Não ia à escola porque eu era preguiçoso. Depois disse que escrever é pior que exercício em esteira. Ler. Nossa. Pior que exercício em esteira. Nossa, isso que eu odiar mesmo. E ele escreveu, toda a obra escrita dele se resume a 4 recados que eu tenho. E aquela letra de aluno de jardim da infância, cheio de erro de português, e de repente aparece em Portugal um livro com ele assinando o prefácio. E ele foi para o lançamento, já foi um absurdo. Aí se descobriu que o José Sócrates, ex-presidente de Portugal, que também ficou preso, ele assinava o livro, que foi escrito pelo secretário dele. Nossa, então eu estou com o livro aí para mostrar hoje, porque é a maior... Até nisso os caras não mas são... é a maior farsa. Até nisso eles mentem. Até nisso eles mentem. Mente que nem sente. Mas o vocabulário do Lula, que coisa maravilhosa aí no prefácio. E agora na que nem foto sei. lá no G7, ó. Você viu? Sobrou um dedo aí. Que isso? Sobrou um dedo. Ah, é assim, ó. Tá tudo estranho, velho. Tudo estranho. Ó, só para saber se você tinha mandado pra gente algumas coisas. Quadro da assinatura da Constituição de General Deodoro, feições dos ministros. Ah, sim. Quer comentar antes da gente ir O embora? quadro do general, o quadro que mostra a assinatura da primeira Constituição da República, em 1891, mostra o Deodoro com a caneta lá, pronto para assinar, de frente para a lente. De lado ele está ali. Ah, é? Vai pegar a caneta. Todos os ministros que o cercam, aparece parte do rosto deles, de todos eles, vocês podem notar. Verdade. A única que não mostra traço nenhum É a esposa. é a primeira-dama Mariana da Fonseca. Tá de costas. Isso aí é um retrato que mostra a época. Diz Você nem muito, vê o né? rosto, quer dizer, uma mulher sem rosto. A mulher não existia politicamente. É mesmo, é um vulto Isso ali. mostra o que foi a República Velha. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.